Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos lá. Pegue sua Bíblia, por favor. 1 Samuel, capítulo 22. Palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 22. Amém? 1 Samuel capítulo 22. Compartilhe sua Bíblia com quem está do seu lado. Veja se está todo mundo aí lendo a Bíblia, pertinho de você. Se não tiver, preste sua Bíblia, dá um jeito de todos acompanhar a leitura. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Guarda bem esse nome, caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moabe, e lá ficaram, enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Vamos orar mais uma vez? Pai, é a tua palavra, e obrigado porque o Senhor fala conosco através dela. E nesse dia especial pedimos que não seja diferente, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa nos conduzir aqui e que nós ouçamos a tua voz e, acima de tudo, a gente coloque em prática aquilo que o Senhor tem para nós. Como igreja do Senhor, nós clamamos: fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou líder deles. Amém? Irmãos, a caverna de Adulão se situa no vale de Elá, ou no vale do Carvalho, como está aqui em 1 Samuel capítulo 17, versículo 2. É um complexo muito grande de corredores e que ainda não foi explorado na sua totalidade pela arqueologia. O nome Adulão vem de uma palavra hebraica, da raiz, que significa refúgio. Então a gente pode dizer que Davi escolheu esse lugar e os homens que vieram com ele veio para uma caverna de refúgio. Quando eles chegaram na caverna, Davi atraiu os familiares juntamente com ele. Foram para lá seu pai, sua mãe e os seus irmãos. Por quê? Porque o rei Saul estava perseguindo Davi. Ele queria matar Davi. Agora você vai perguntar, mas por que Saul queria matar Davi? Bom, você lembrar bem da história, o que acontece antes? Saul, ele está lá no campo, juntamente com os filisteus, e eles estão em guerra com os filisteus. E um belo de um dia, vai lá Davi, que tinha cerca de 18 anos de idade, menino ainda, e ele chega naquele lugar, e ele vê que um homem do exército filisteu fazia um desafio ao exército de Israel. E eles tinham esse costume na época. Se você assistiu o filme Troia, você vai lembrar que lá os reis eles faziam isso, escolhiam o melhor guerreiro de cada um, e quem lutasse e prevalecesse era o exército vencedor, para que os homens não precisassem se matar ali na batalha. E aí o que acontece? Vai lá Davi e vê que todo mundo estava com medo de Golias, certo? Golias era um homem de 3,5 metros de altura, não era pequenininho, certo? Você há de convir comigo, ele batia a cabeça talvez nesse teto aqui, e era um guerreiro. E aí está lá Davi, e ele fala o quê?
ele fala assim: olha, eu vou lutar com esse gigante. Todo mundo riu da cara de Davi, mas como fazia 40 dias que eles estavam lá e não tinha ninguém que pudesse ir lá e falar: eu vou lutar, então eles deixaram Davi ir. Assim, vai virar chiclete de gigante. Mas o que acontece é que Davi, ele foi não na força do seu braço, ele vai em nome do Senhor dos Exércitos. O que acontece? Davi encrava uma pedra na testa de Golias, Golias cai, e ele corta a cabeça de Golias, e aí vence a batalha. Todo mundo ficou espantado com aquilo, e até as mulheres de Judá. Por quê? Porque elas começaram a cantar o seguinte: Saul matou milhares, e Davi matou 10 milhares. E Saul começou a ficar com inveja no coração. Saul começou a subir uma ira no coração dele, começou a vir aquele sentimento, sabe, de desprezo por Davi. E aí ele falou assim: não vou cumprir o que eu prometi para Davi. O que ele tinha prometido? Que ele daria a filha e daria a quantidade daquela pessoa, o peso daquela pessoa em ouro. Mas ele não cumpriu a sua palavra. E Davi, então, ele passa a se tornar perseguido, porque ele havia sido ungido rei de Israel um pouquinho antes. E Saul ficou sabendo. Ele havia sido ungido rei de Israel no lugar de Saul. E ele não queria que o outro, que não fosse da linhagem dele, reinasse sobre o trono de Israel. E aí, então, Davi passa a fugir. E ele foge. Quase 12 anos fugindo. Essa história aqui parece curta, mas ele passa 12 anos da sua vida fugindo de Saul, até que Deus o estabelece no trono. Por algumas vezes, ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não fez. Ele teve a oportunidade de acabar com a raça de Saul, mas ele não fez, porque ele temia Deus. Falou: não vou levantar a mão contra aquele homem. Então, certa feita, ele se reúne e vai para esse lugar. E o homem, ele começa a procurar refúgio. Davi começa a buscar refúgio, e ele encontra refúgio nessa caverna chamada Caverna de Adulão. E a partir daquele momento que ele encontra refúgio, ele começa a fortalecer outros. Então Adulão também é um lugar de refúgio, mas também de fortaleza. Esses 400 homens que se juntaram ali, diz a Bíblia que eles estavam insatisfeitos com o governo de Saul, eles estavam descontentes, olha lá. E eles procuravam mudanças. E eles encontraram um líder segundo o coração de Deus, capaz de os guiar, de lhes mostrar soluções. E nessa caverna, os súditos e o rei enfrentavam problemas juntos. Ali na caverna não tinha ninguém melhor do que ninguém. Ali na caverna estava todo mundo no mesmo patamar. A comida não era diferente para o rei e para os outros. Não, era tudo igual. Todo mundo comia da mesma comida. Todo mundo dormia no mesmo lugar. Não havia uma cama real. Não havia um banheiro real. Não, naquela caverna estava todo mundo junto. Agora, você imagina, devia ser uma caverna grande, para ter 400 homens. Caverninha grande. Imagina o cheiro de cueca dentro dessa caverna. A coisa não era fácil, não. Você imagina, 2 homens numa sala já é complicado. Imagina 400 numa caverna. E aí, aqueles 400 homens, aquele cheiro de sovaco espalhado naquele lugar. Então, Davi falou: não posso deixar minha mãe aqui nesse lugar. Tem que mandar ela para algum lugar melhor do que ficar com esses homens aqui. E ele manda ela e os seus pais para ficarem lá na cidade de Mispá, em Moabe. Interessante que, nesse momento, então, eu quero destacar 3 ideias sobre a caverna de Adulão. A primeira ideia: a caverna de Adulão é um retrato da igreja. Diga para a pessoa que está ao seu lado: aqui é a caverna de Adulão. Os 400 homens se aproximaram dele de toda parte. Os 400 estavam naquele momento vivendo em perigo, eles estavam com dívidas e eles estavam descontentes. É igualzinho a gente. Aí você fala: mas eu não estou em perigo. Não. Deixa eu te dizer algo.
A partir do momento que você disse assim, eu vou servir a Deus, Satanás botou um alvo na sua costa. E agora, a intenção dele é acabar com você, com a sua família e com todo mundo que se aproximar de você. Ele não quer deixar você mais sossegado. Você arrumou um problema. Você arrumou uma dificuldade agora. Porque você disse, eu vou servir a Deus. E Satanás não está nem um pouco contente com isso. Ele quer acabar com você, ele quer destruir você. Jesus disse que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Deus tem um plano lindo, maravilhoso para a gente. Agora Satanás, ele quer nos destruir. É por isso que a gente está em perigo. A gente tem que permanecer firme na rocha que é Jesus. A gente tem que permanecer firme no Senhor, porque Ele quer nos destruir. Satanás quer acabar com a gente. Então nós temos que correr para uma torre forte, que é o nome do Senhor. Porque é nessa torre forte que a gente está seguro. Nessa torre forte é que a gente está livre dos nossos perigos. Os perigos que nos cercam, irmãos, são imensos. Um dia Jesus chegou para Pedro e disse assim, Pedro, Satanás pediu para peneirar você, mas eu roguei ao Pai. E assim é com todos nós. Todos os dias Satanás chega e pede para peneirar a gente. E o Senhor Jesus fala, não vai tocar, porque é servo meu, é ungido meu, é separada minha, não vai tocar. Você é do Senhor. Não eram só os que estavam em perigo, mas também os que estavam com dívidas. Aí você fala assim, pastor, graças a Deus eu não tenho nenhuma dívida. Louvado seja o nome do Senhor se você não tem dívida. Certo? Olha para a pessoa que está do seu lado. Ela tem. Certo? Se você precisar de dinheiro, fala com o irmão que está do seu lado. E ele vai orar por você. Ele vai orar por você. Certo? Precisou de dinheiro, fala com esse irmão bonito do seu lado, que ele vai interceder pela sua vida. Mas olha só, dívida não é só dívida de dinheiro. Você concorda comigo? Muitas vezes nós estamos em dívidas com as pessoas. A gente precisa perdoar, e a gente não consegue. A gente precisa liberar perdão para a pessoa, e nós não conseguimos. A gente precisa reatar relacionamentos, a gente não consegue. Então nós estamos em dívida. Somos endividados. Muitas vezes a gente confunde dívida só com a área financeira. E aí a gente se lasca, porque não é só a área financeira na nossa vida, irmãos. O que cerca a nossa vida é muito além das finanças. As finanças é só a ponta do iceberg. Lá dentro do coração existem muitas dívidas que a gente precisa saldar. E dívidas com o próprio Senhor. Nós somos eternamente devedores a Deus. Olha para o seu irmão, você vai ver um eterno devedor por tudo o que Deus fez por ele. Jesus morreu por você. Não tem como a gente pagar isso. É o que o salmista diz, o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios comigo? Não tem nada que a gente possa fazer para recompensar a Deus por tudo que Ele fez por nós. Se você está imaginando que o seu dízimo, a sua oferta é uma forma de você recompensar a Deus pelo que Ele fez por você, você está muito enganado. Porque o nosso dízimo e a nossa oferta, nem todo o dinheiro do mundo seria capaz de pagar o que Jesus fez por nós. E se não é capaz de pagar, se não é capaz de nem tampar a boca do buraco, então o dinheiro, na verdade, ele é simplesmente um servo nosso. Porque, na verdade, o que importa é a nossa vida. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Você é muito mais do que o que você tem. Você vale muito mais do que a roupa que você veste. Você vale muito mais do que o carro que você anda ou da casa que você mora. Você vale muito mais do que isso. Valorize-se.
Valorize-se. Se você está em dívida com alguém, retrate-se. Libera. Peça perdão. Perdoe. A vida é muito curta para a gente viver com amargura no coração. A vida é muito curta para a gente ficar amargurado e remoendo. Sabe o que é amargura? Sabe o que a amargura faz? Ela destrói a pessoa e ela provoca doenças que muitas vezes vêm sobre a pessoa e a pessoa não sabe. Doenças psicossomáticas. Libera perdão. Busque o perdão. Outra coisa. Foram para aquela caverna os que estavam descontentes. Graças a Deus que aqui só tem gente contente. Não é? Dá uma olhada para o seu irmão e dá um sorriso para ele. Olha como ele está contente hoje, né? Está feliz, está alegre. O time dele ganhou, né? Ai, que alegria, que felicidade. Deixa eu dizer algo para você. Existem momentos da nossa vida que a gente está contente. Existem áreas da nossa vida que nós nos damos por satisfeitos, mas existem outras áreas da nossa vida que a gente precisa mudar, que a gente precisa transformar, que a gente precisa de uma direção nova, que a gente precisa de algo novo, e a gente não está contente. Eu não estou contente com muitas coisas na minha vida, então eu faço parte desses descontentes, eu faço parte das pessoas que estão querendo com que as coisas melhorem. Talvez na sua vida, na sua casa, na sua família, existe algo que você está buscando, que você quer que melhore. Meu irmão, então você é um descontente. Seja bem-vindo à caverna de Adulão. Abra comigo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele diz assim, irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Olha que versículo. Pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo era fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Pensa no que você era antes de conhecer Jesus. Aí se alguém chegar assim, pastor, eu era feliz, então você não se converteu. Minha vida antes de conhecer o Evangelho, olha, estava tudo tranquilo, depois que eu conheci a Jesus, então minha vida virou do avesso. Então, na verdade, você não teve uma experiência com Cristo. Porque aqueles que verdadeiramente se convertem, a ponte quebra. A coisa está difícil, mas ele olha para o Senhor e fala assim, Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam, tem uma mesa me esperando no final do vale, eu vou conseguir vencer, Senhor, eu estou contigo, Pai, o Senhor me consola, o Senhor anda comigo, o Senhor está comigo em todo o tempo, as dificuldades são grandes, mas eu Te louvo, porque o Senhor está comigo, não existe tesouro maior do que estar com o Senhor. Esses homens vieram para a caverna, e o que eles estavam procurando na caverna? Estavam procurando 3 coisas. Primeiro, treinamento. Eles queriam ser capacitados por Davi, porque como diz a palavra aqui, eles estavam descontentes, eles estavam em perigo, eles precisavam serem ensinados por Davi, e Davi os ensinou, naquele tempo que eles estavam ali. Davi os direcionou, ele pegou toda aquela angústia que estava no coração daqueles homens, toda aquela tristeza, todo aquele descontentamento, e ele transformou aquilo, ele potencializou aquilo,
Ele envisionou aqueles homens. Ele deu alvo para aqueles homens. E aqueles homens saíram daquela caverna transformados. Eles estavam atrás de proteção. Eles precisavam ser protegidos. E eles estavam atrás de uma causa. Uma que valesse a pena viver e morrer. Sabe por quê? Porque se você não está pronto para morrer por algo, você também não está pronto para viver por ele. Marido, se você não está pronto para morrer pela sua esposa, você também não está pronto para viver com ela. E para a mulher também, a mesma coisa. A mesma coisa. Se você não está pronto para viver com seus filhos, para morrer pelos seus filhos, você não está pronto para viver com eles. Se você não está pronto para morrer por Jesus, você não está pronto para viver com Jesus. A nossa vida, se a nossa vida vale alguma coisa, ela vale em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo resumiu isso numa única palavra: se o viver é Cristo, o morrer é lucro. A vida que agora vivo, na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se você não estiver pronto para morrer por algo, você não está pronto para viver por algo. Segunda coisa, segunda ideia: Deus quer transformar aqueles que são pobres em um exército. E aqui pobres entre aspas. A gente não está falando de dinheiro aqui, a gente está falando de espiritualidade. Na verdade, o Senhor Jesus disse assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado aquele que se humilha, porque um dia ele vai ser exaltado. Esses são os verdadeiros pobres, e é esses que o Senhor procura, aqueles que se humilham na sua presença. Deus quer transformar os que são pobres em um exército. As histórias desses homens aqui são tão legendárias que são dignos de um filme. Quem assistiu 300? Aí, ó, boa parte, né? Se você não assistiu, assista. É muito bom. Talvez aqui a gente poderia produzir um filme, né? 400. Quer ver só o que esses homens fizeram? Vou dar 2 exemplos só. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 11. Vai um pouquinho aí para frente. Abre lá, 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 11. Você ficou espantado com o que Leônidas e os 300 dele fizeram, não foi? Olha só o que esse homem aqui fez. Crônicas, capítulo 11, 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 11. Esta é a lista deles. De quem? Dos 400 de Davi. Aí ele começa com Jazobeão. Nome bom para você colocar no filho. Jazobeão. Jazobeão, meu filho, vem cá. Olha que nome lindo. Um Acmonita, chefe dos oficiais. Foi ele que, empunhando sua lança, matou quantos? 300 homens numa mesma batalha. Se você achou Leônidas corajoso, imagina esse camarada chamado Jazobeão. Jazobeão. Não esquece de Jazobeão. Sozinho ele matou 300. Agora vai lá, 2 Samuel 23. Se você achou incrível essa história, olha só essa daqui, ó. 2 Samuel 23, versículo 8. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, outro nome para você colocar no seu filho, ó. Jabezão, um Tacmonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Rapaz, se Jazobeão era macho, Jabezão era quase 3 vezes mais. Sozinho, ele matou 800. Sozinho. Olha só o que esses homens, eles começaram com Davi, e eles eram chamados como a dúzia suja, os 12 imundos, porque na verdade ninguém prestava, mas Davi treinou esses homens, e eles se tornaram uma força de combate extremamente feroz. Essa é a visão de Ezequiel no capítulo 37. O que acontece em Ezequiel 37? Deus pega um exército e ele faz o quê? Ele traz a vida.
Ele ressuscita um exército todinho. Aconteceu a mesma coisa na caverna de Adulão. Deus ensinou Davi a liderança que ele precisava para liderar a nação, e enquanto ele estava ali na presença daqueles 400 homens, foi o teste necessário para ele ter o que fazer, para ele ensinar aqueles homens. Terceiro e último lugar, cada homem tinha uma escolha a fazer na caverna de Adulão. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: cada pessoa tem uma escolha a fazer. Amém? A nossa vida é feita de escolhas. Tem escolhas que são importantes, tem escolhas que nem tanto. Por exemplo, o que você vai comer no almoço não é tão importante. Você come no almoço, não gostou, você come, faz outra comida no outro dia e por aí vai. Essas escolhas não são tão importantes, mas a pessoa que você vai casar é importante. A sua faculdade que você vai fazer é importante. Tem algumas outras escolhas que nós fazemos que são importantes, mas a maior escolha que a gente faz, a escolha mais importante da nossa vida, é a escolha que a gente faz para seguir nos caminhos de Deus. É a escolha que a gente faz por Jesus. Essa é a escolha mais significativa, mais importante. Porque sem esta escolha, nada do que a gente faz vale a pena. Nada, absolutamente. Então, eles tiveram uma escolha a fazer aqui. Foi uma escolha de esquecer o passado. Primeiro, o aflito tinha que seguir em frente. Nesse texto que a gente leu, está escrito aqui, deixa eu voltar lá, 1 Samuel 22. Se juntaram a ele todos os que estavam em dificuldades. Em outra tradução diz assim, todos os aflitos. Todos os aflitos. O que significa aflito? Literalmente significa alguém que é oprimido, particularmente pelo inimigo. Então, o perseguido veio a Davi na caverna de Adulão e ele o recebeu. Agora, isso é uma escolha difícil, muitas vezes, que a gente tem que fazer. Ir para a casa do Senhor, ir para a caverna de Adulão, ir para a igreja, muitas vezes é uma escolha difícil. Porque às vezes a gente precisa de renunciar a alguma coisa. A gente precisa renunciar a algumas pessoas. Porque as pessoas não querem. Muitas vezes quem não tem a visão de Deus, elas não querem que a gente vá para a igreja. Elas acham que a gente vai estar perdendo tempo. Elas acham que a gente vai estar... Puxa, podia estar assistindo Fantástico, não é? Tanta coisa boa passa no Fantástico, não é mesmo? Podia estar lá assistindo o Fantástico. Podia estar assistindo o futebol, né? O time perde, o time ganha. Eu só assisto futebol por uma razão. Para tirar sarro nos meus amigos. Né? Meus amigos corintianos, meus amigos palmeirenses, meus amigos santistas, no São Paulino, que a gente tira sarro também. Não por isso. Agora, irmãos, tantas coisas são mais prioritárias na nossa vida. São escolhas que a gente faz. Aqui na casa do Senhor. Isso não soa como uma escolha difícil quando a gente está em perigo. Quando a gente está em perigo, escolher estar na caverna de Adulão, a sua célula é uma caverna de Adulão, a célula que funciona na sua casa é uma caverna de Adulão, as pessoas correm para lá porque elas estão em perigo, ninguém quer ser perseguido por um inimigo opressor. Agora, é incrível como algumas pessoas não querem escapar das garras do inimigo, elas querem continuar presas. O diabo tem um ponto de apoio na vida deles. E se a verdade fosse conhecida, eles muitas vezes gostam da posição que eles têm. Agora, a gente precisa se manter firme. Firme em Deus. Porque se a gente se mantém em nosso pecado, nós prolongamos os nossos cativeiros. Se Deus nos libertou da escravidão, da opressão, você precisa preencher a sua vida com coisas novas, com coisas divinas. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ele diz assim, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando você está assistindo o Fantástico, sabe o que você ocupa o seu pensamento? Só com coisas negativas. 90% das coisas que aparecem no jornal são negativas. Você está enchendo sua vida com aquilo. Você está alimentando a sua alma com aquilo.
E quando alguém fala assim, alimente-se com a palavra de Deus, alimente-se com a fé, fala assim, não estão cansados, mas a gente não está cansado para outras coisas. Alimente-se, a batalha começa na mente, e o que habita em você vai controlar você. Se a palavra de Deus habita em você, o que vai controlar você é a palavra de Deus. Se o Espírito Santo habita você, quem vai controlar você é o Espírito Santo. É assim que funciona, irmão. Não tem segredo. Se você é uma nova criatura, preencha a sua vida com coisas novas, novos pensamentos, novas formas, novos padrões, novas prioridades. Se você se permanecer inativo e ansiar voltar para as velhas formas, a antiga escravidão voltará 7 vezes mais forte do que era antes. Por isso que você tem que odiar a opressão, correr para Deus, de uma vez por todas, correr para a liberdade, não voltar atrás, corra para a caverna de Adulão, esteja com o povo de Deus, esteja no campo da vitória, e deixa Deus fazer você um soldado e usar você no seu exército. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Escolha a vida. Sua vida é feita de escolhas. Os endividados, eles tinham que escolher confiar no Deus da caverna. Eles tiveram que escolher confiar em Deus, porque não tinha outro. Eles tiveram que escolher confiar em Deus, que Deus iria supri-los. Eles tiveram que escolher confiar em Deus, que Deus iria guardá-los. Eles tiveram que confiar em Davi como líder deles. Davi, ele não tinha nada para oferecer àqueles homens, nada. Mas eles forjaram uma comunidade onde cada um era igualmente comprometido com o outro. Interessante, talvez tenha surgido daqui, né, a história de Alexandre Dumas com os 3 mosqueteiros. Um por todos, todos por um. Nós vamos vencer, mas a gente vai vencer juntos. Eles olharam para Deus juntos. Isso se parece muito com a igreja lá em Atos capítulo 2. Olha só que interessante, a igreja do Senhor lá em Atos 2. Atos capítulo 2. Eu quero ler esse texto para você. Atos 2, versículo 44 e 45. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. Não havia muitas pessoas ricas, eram pessoas comuns, mal tinham centavos, mas o que eles fizeram foi cuidar um dos outros. É isso que essa célula faz, ela cuida um dos outros. É isso que o discipulado A1 faz, a gente cuida um do outro. É isso que a igreja tem que fazer, cuidar um do outro. Em terceiro lugar, os descontentes, eles tiveram que encontrar descanso. Então, os endividados tiveram que confiar em Deus, o aflito tinha que seguir em frente, e o descontente tinha que encontrar descanso. As pessoas vieram a Davi e não estavam satisfeitos com o status quo do reino. O reino não estava funcionando da maneira que eles imaginavam. Eles não estavam satisfeitos servindo um rei que não estava ouvindo de Deus, e estava levando a nação pelo mesmo caminho de desobediência ao Senhor. E eles vieram a Davi e encontraram esperanças em Davi, esperança de um futuro melhor. Eles encontraram uma causa para lutar, um destino juntos, e Deus lhe deu poderosamente isso. Agora, você sabe que a vida na caverna não é só diversão. Mas era bom se a vida na caverna de Adulão fosse só alegria, só festa. Mas não é assim. A coisa é complicada. A coisa é complicada. Ficar um dia, ficar 2 dias, uma semana acampando numa caverna, tudo bem. Não é uma coisa fácil, uma semana. Mas a gente suporta. Agora, você ficar quase 10 anos vivendo de caverna em caverna, e aí? Além da ameaça real de um ataque de Saul, dia a dia, cada homem percebeu que estava cercado por outros 399 em dificuldades
endividados e descontentes. Tinha tudo para ser uma bomba. Porque você imagina, 400 homens falando mal um do outro e do reino. Oh, vai tomar banho. Oh, aqui não é lugar de dormir. Oh, você ronca demais. Oh. Eu ia falar uma coisa aqui, deixa quieto. Mas você imagina, 400 homens vivendo na caverna. Não era nada fácil. Por um tempinho, nada razoável. Mas olha que coisa interessante, de repente, eles têm uma causa. Levou tempo para eles se tornarem um exército. Algumas pessoas mudam de caverna em caverna por descontentamento. Olha que coisa interessante. Pode haver um momento em que Deus chama a pessoa de uma caverna para outra, por uma razão muito específica. Mas, se é apenas um caso de procurar uma caverna perfeita, você não vai achar. Nós não achamos a caverna perfeita. Sabe por quê? Porque não existe. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: não existe caverna perfeita. Não existe igreja perfeita. Sabe por quê? Porque a pessoa que está do seu lado, como disse a nossa irmã Helena no começo do culto, é pecadora. Olha para o pecador que está do seu lado aí. Ele é pecador, igual você. Não adianta apontar o dedo para ele e falar assim: você é pecador, que você tem 4 apontando para você. Viu? Se você apontar para ele, você tem 4 apontando para você. Pecador. Você é pecador, eu também. Todos nós somos pecadores, estamos tudo no mesmo barco. Aqui é uma arca de Noé, certo? Estamos todo mundo junto. Tem tudo quanto é bicho, não é? Tem os bichos que é mais calmo, tem os bichos que é mais atacado. Mas é tudo bicho. Então, agora é o seguinte: é só na arca que tem vida. É só dentro da arca que tem vida. Pode estar fedendo, pode estar difícil, não é fácil conviver com o irmão que está perto de você. Eu sei que ele pisa no seu calo, ele é chato, ele não desce na sua goela. Mas, meu irmão, aqui é só um teste, porque você vai viver eternidade com ele no céu. Aí você fala: ah, mas pastor, o céu é grande demais. Ele fica lá naquele cantinho, eu fico no outro lá. Aí o Senhor vai falar assim: meu filho, assim não dá para entrar no céu. Irmãos, a gente está na caverna. A caverna não é perfeita, mas é um lugar onde tem vida. Cada igreja é uma caverna de Adulão, cheio de pessoas que vieram por causa da angústia, por causa da dívida, por causa do descontentamento. Então é hora de se jogar na caverna de Adulão, onde o povo são pessoas imperfeitas, mas estão se deixando Deus tratar e construir um exército através deles. Para concluir, Davi escreveu o Salmo 34. Logo depois que ele foi para a caverna. Se você abrir lá, você vai ver o seguinte. Logo no início do Salmo, está escrito assim: Salmo de Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e ele partiu. Quando ele chegou na caverna, ele escreveu esse salmo. Olha que coisa linda. Olha o que ele diz aqui no versículo de número 8, no versículo número 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. O versículo 6 diz assim: clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Deus estava com ele. O anjo do Senhor, você pode notar, ele está com letra maiúscula aí. No Antigo Testamento, a presença de Deus com o seu povo, especificamente o anjo do Senhor, era mais precisamente a segunda pessoa da Trindade, o Filho. Aquele que viria séculos depois, nasceria em Belém, Jesus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Você está confiando em Deus hoje?
Como é que está a sua confiança em Deus? Jesus Cristo está acampado perto de você. E mais, Ele envia os seus anjos sobre você. Como está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 14, esses espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, nós. Às vezes somos como aquela menina, assustada por uma tempestade no meio da noite. E ela chama o pai, que estava no quarto ao lado. E o pai levanta, então vai lá e chega lá, mas filha, o que está acontecendo? Ela diz assim, pai, estou com medo. E o pai fala assim, pai, mas filha, por que você tem medo? Você não sabe que Deus está com você? Que Deus está aqui? Que Deus vai cuidar de você? E ela responde, sim, pai. Eu sei que Deus está aqui, eu sei que Ele me ama, que Ele vai cuidar de mim, mas agora eu preciso de alguém de carne e osso para me abraçar. Eu não sei de você, mas às vezes na minha vida eu preciso de alguém de carne e osso para me abraçar. Eu não duvido da presença de Deus, nem por um momento, nunca. Eu sei que Ele está comigo. Eu confio que as coisas vão dar certo, mas há momentos em que a gente precisa ouvir uma voz audível no nosso ouvido dizendo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, e sentir um abraço. É aí que você vem para a igreja, é aí que você vem para a célula, porque é o amor de Deus em carne e osso. Deus estava na frente de Davi. Davi estava se escondendo numa caverna. Eram tempos difíceis, mas ele sabia, e ele escreveu música sobre isso, que Deus estava com ele. Um exército angelical estava com ele, e outros anjos estavam com ele, cerca de 400, que vieram de todos os lugares, aflitos, devedores e descontentes, e eles se acamparam ao lado de Davi. Ele precisava tanto deles, quanto eles precisavam de Davi. Eles estavam sendo treinados, mas eles foram fortalecendo Davi. Essa é a igreja. Não é um prédio, não é uma reunião que eu tenho que comparecer, não é um clube que eu gosto de participar, mas é o exército de Deus unido, juntos defendendo um ao outro, em cada circunstância da vida, protegendo, incentivando e apoiando. É a caverna de Adulão. Nós temos que fazer uma escolha. Ir para a caverna de Adulão, onde a gente encoraja um ao outro, onde a gente compartilha a bênção que temos e estamos uns com os outros. E é hora da gente entregar o nosso descontentamento, procurando um lugar onde a gente possa seguir o nosso caminho. É na caverna de Adulão. Caverna de Adulão não é um piquenique. Caverna de Adulão não é um jardim de rosas, mas é a provisão de Deus para você. E é muito melhor do que todas as outras alternativas. A igreja local, essa igreja, a sua célula, naquele lugar, Deus vai moldar um exército para a sua glória. E certamente, irmãos, nas cavernas, o perseguido pode escutar salmos de louvor. Orações de dia, de noite e de madrugada, ações de graça ao Senhor. É nesse ambiente onde a gente intensifica a fé, onde a gente aprofunda a busca. Adulão é lugar de transformação. Um exército de derrotados ouvindo seus líderes, de estratégia de como vencer os gigantes, aprendendo a diminuir para que Deus se tornasse grande. É chegada a hora de deixar a caverna. O profeta Gade lhes falou o seguinte: não fiquem naquele lugar forte, vai e entre na terra de Judá. Adulão é um lugar de passagem, a igreja é um lugar de passagem, a célula é um lugar de passagem. A célula vai se multiplicar para que outros venham, outros aflitos, outros descontentes, outros desprotegidos cheguem até a sua caverna, e eles sejam fortalecidos, e eles sejam animados, eles sejam ungidos para prosseguir a caminhada. Nós passamos por Adulão, mas vai chegar o dia da gente entrar em Judá. Foi no auge da perseguição de Saul que Davi narrou o Salmo 18, no verso 19, onde a gente lê o seguinte: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. A gente sai de Adulão e vai para a vitória.
É uma escolha que a gente faz. Em Adulão houve cura, em Adulão houve milagre. Que essa lição esteja gravada no nosso coração, que a gente possa, sempre que necessário, entrar em Adulão. Cristo é como Davi na caverna. A ele se juntou sedentos por transformação. Eles foram recebidos sem críticas. Eles foram recebidos com alegria no coração. Está vindo mais um lá aflito, glória a Deus. Está vindo mais um lá descontente, glória a Deus. Está vindo mais um lá perseguido, glória a Deus. Como é bom quando na nossa caverna a gente recebe os aflitos, os desprotegidos e os descontentes. Cristo nos disse o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se refugie em Adulão, se refugie na sua célula, se refugie na sua igreja, se refugie em Deus. É aqui que a gente encontra alegria, juntamente uns com os outros. É aqui que a gente encontra fortaleza. É na célula onde a gente encontra uma causa para a gente ir para frente. Existem pessoas que, como nós, estávamos aflitos, desesperançados, estávamos desprotegidos, e Deus nos resgatou. E assim como Ele nos resgatou, Ele quer usar você para resgatar outros, para chamar outros das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche os teus olhos. Queria que você falasse com Deus agora. Fale com o Senhor nesse momento. Deixa o Espírito Santo te tocar agora. Davi foi para aquela caverna porque não tinha outro lugar. Não tinha outro lugar, ele estava fugindo, ele precisava de uma proteção. Deus nos envia para a caverna, irmãos. Nessa noite Deus está enviando você para aqui, para a caverna de Adulão. Nessa semana Ele vai enviar você para a célula, lá naquela caverna de Adulão também. Sabe por quê? Para você ser treinado, para você encontrar proteção, para você ser animado e encontrar esperança. Ele vai te fortalecer, Ele vai treinar você, para que você possa sair e trazer outros. Esse é o alvo da nossa vida. Nada do que a gente faz é mais importante do que nós chamarmos outros para estarem conosco, servindo a Deus. Nada. Nada é mais importante do que isso. O que Deus tem reservado para você, o que Deus tem reservado para mim, é muito maior do que a gente pode pedir, sonhar ou imaginar. Talvez você esteja com uma dívida grande com alguém, ou você esteja uma dívida grande financeiramente. Eu não sei o tamanho da sua dívida, mas hoje Deus quer livrar você delas. Vieram os aflitos, os endividados e os descontentes. Mas Deus veio com proteção, Deus veio com cura, Deus veio com ânimo e com alegria para aquele povo. E eles saíram de lá. Quando eles saíram, eles não eram mais os 400 refugiados, eles eram os 400 valentes de Davi. E eles governaram aquela nação juntamente com Davi por muitos e muitos anos. Sabe o que Deus tem para nós? O que Deus tem para você é mais do que você pode pedir, sonhar ou imaginar. Vá para a caverna. Seja treinado, seja protegido, seja animado. Em nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé para nós orarmos ao Senhor.
Continue com os teus olhos fechados. Obrigado, Senhor, por esse momento na caverna. Senhor, nessa semana a gente vai sair daqui da caverna e vamos chamar outros, Senhor. Vamos lhes dar o nosso testemunho. Vamos dizer, Deus, o que o Senhor tem feito por nós. E por que estamos tão alegres? Porque o Senhor tem nos animado a prosseguir. O Senhor tem colocado, Deus, esperança no nosso coração. E mesmo que a gente esteja descontente com algumas coisas, o Senhor tem nos animado a prosseguir na caminhada. Como isso é maravilhoso, como isso é valoroso, Pai. Que o Teu Espírito venha sobre nós essa semana e nos conduza realmente àqueles que hão de ser salvos. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a ouvir a Tua voz, nos ajuda a seguirmos as Tuas instruções. Essa noite de treinamento aqui na caverna, Senhor, tão lindo, tão maravilhoso, mas tem um objetivo, tem um alvo. A gente quer trazer outros, Senhor. A gente quer trazer outros que estão endividados, outros que estão desprotegidos, aflitos. A gente quer trazer outros, Senhor. Outros que experimentem aquilo que nós temos experimentado. Outros que sejam tocados como nós temos sido tocados pelo Senhor. Ah, Deus, como é bom saber que o Senhor nos treina, que o Senhor nos anima, que o Senhor nos fortalece. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos, Senhor, porque o Senhor é conosco. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Nós queremos Te agradecer, Senhor. Amém, amém e amém. Amém. Você pode dar um abraço ao seu irmão, em nome de Jesus.